Olá pessoal, dando início à resolução da prova da PMES 2018, vamos à primeira questão. Dados os conjuntos A, 1, 2, 3 e 4 e B, 3, 4 e 5, então o número de elementos de A união B é igual a... Muito bem, pessoal, eu fiz a representação aqui dos conjuntos A e B. Então, o conjunto A com 4 elementos, elemento 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B com 3 elementos, os elementos 3, 4 e 5. E lembrando que o conjunto A união B, ele é formado por todos os elementos que estão em A ou estão em B. Representando esse conjunto A união B, vamos começar pelo elemento 1. O 1 está em A, então o 1 está no conjunto A união B. O 2 está em A, então ele também está no conjunto A união B. O 3 ele está no A e está no B, então ele está no conjunto A união B. Da mesma forma, o 4 e o 5. Então, 4 e 5. Daí, a quantidade de elementos do conjunto A união B é igual a 5. Resposta correta, letra C. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova da PMES 2018, vamos à próxima questão. Considere o conjunto C dado por C é igual 2, 4, 8, x e y, em que x e y são números inteiros. Sabendo que a soma dos elementos de C resulta em 44 e que o valor de y é o dobro do valor de x, então a diferença entre y e x nessa ordem é igual a... Temos aqui um conjunto C com 5 elementos, entre eles x e y. Nós sabemos que a soma dos elementos de C resulta em 44 e que y é o dobro do valor de x. Nós utilizaremos primeiro a informação de que a soma dos elementos de C resulta em 44. Então, somando os elementos de C, 2 mais 4 mais 8 mais x mais y, isso é igual a 44. 2 mais 4 mais 8 é igual a 14. Repetindo, x mais y, que é igual a 44. Daí, x mais y é igual a 44 menos 14. E x mais y é igual a 44 menos 14 é igual a 30. Agora, nós utilizaremos a informação de que y é o dobro do valor de x. Se y é o dobro do valor de x, eu vou representar y como 2x. Y é igual a 2x. Então, nós sabemos que x mais y é igual a 30 e que y é igual a 2x. Nós vamos agora, então, substituir
o y será substituído por 2x. Então, substituindo a segunda na primeira equação, eu tenho x mais y igual a 30, mais y é igual a 2x. Então, no lugar do y, eu escrevo 2x, que é igual a 30. X mais 2y é igual a 3x. X mais 2x é igual a 3x, que é igual a 30. X é igual a 30 dividido por 3. X é igual a 10. Agora que eu calculei o valor de x, fica fácil calcular o valor de y, né? Então, calculando o valor de y, y é igual a 2x, então y é igual a 2 vezes 10, y é igual a 20. Agora, já sei que y é igual a 20 e que x é igual a 10, fica fácil calcular a diferença entre y e x. Calculando a diferença, y menos x é igual a 20 menos 10, que é igual a 10. Resposta correta, letra E. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova da PMS 2018, vamos à próxima questão. O resultado da soma abaixo é um número, então a soma 1 sobre 2 mais 7 sobre 10 mais 13 sobre 10 mais 8 sobre 5 mais 9 sobre 10. Esse resultado é um número, letra A, divisível por 2, inteiro negativo, divisível por 3, racional e inteiro, racional negativo. Muito bem, pessoal, nós temos aqui uma soma de frações cujos denominadores são diferentes. Então, o primeiro passo, quando nós queremos somar frações com denominadores diferentes, é calcular o MMC dos denominadores. No nosso caso aqui, os denominadores são 2, 5 e 10. Eu não preciso repetir, óbvio. Eu começo dividindo por 2. Dois dividido por 2 é igual a 1. Repito, 5. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Agora, por 3 não dá, eu vou dividir por 5. Repito, 1. 5 dividido por 5 é igual a 1. E da mesma forma, 5 dividido por 5 é igual a 1. Daí, o MMC de 2, 5 e 10 é igual ao produto 2 vezes 5, que é igual a 10. Agora que eu já sei o MMC dos denominadores, eu vou reorganizar aqui a nossa soma.
Temos agora um denominador único, que é o 10. Agora eu faço o seguinte: 10 dividido pelo denominador vezes o numerador. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 1 é igual a 5. Mais 10 dividido pelo denominador 10 é igual a 1 vezes 7. 7 mais 10 dividido por 10 é igual a 1 vezes 13. 13 mais 10 dividido por 5 é igual a 2 vezes 8. 16 mais 10 dividido por 10 é igual a 1 vezes 9. 9. Finalizando, 5 mais 7 mais 13 mais 16 mais 9 é igual a 50. E 50 dividido por 10 é igual a 5. Então, o resultado dessa soma aqui é igual a 5. Agora, nós vamos analisar cada uma das alternativas. 5 é um número divisível por 2? Não. 5 é um número inteiro negativo? Não, ele é positivo. 5 é um número divisível por 3? Também não. É um número racional e inteiro? Sim, né? Ele é racional porque eu posso representá-lo como uma fração, 5 dividido por 1, por exemplo. E claramente ele é um número inteiro. E a alternativa é um número racional negativo? Não, porque ele é positivo. Então a resposta correta é a letra D. 5 é um número racional e inteiro. Muito bem, pessoal. Dando continuidade à resolução da prova da PMES 2018, vamos à próxima questão. Em uma ocorrência, foi registrada a apreensão de 2 furgões com mercadorias obtidas ilegalmente. No primeiro furgão, foram encontradas 10 caixas da mercadoria A e 12 caixas da mercadoria B, cujo valor total de venda dessas mercadorias resultava em R$ 5.700, conforme relatado pelo motorista. No segundo furgão, foram encontradas 20 caixas da mesma mercadoria A e 2 caixas da mesma mercadoria B, cujo valor total de venda dessas mercadorias resultava em R$ 6.340, conforme relatado pelo segundo motorista. Considerando que ambos os motoristas falavam a verdade, então o valor de cada caixa do produto B é igual a... Muito bem, pessoal. Primeiramente, nós vamos chamar de A minúsculo o valor de uma caixa da mercadoria A e B minúsculo o valor de uma caixa da mercadoria B. Assim sendo, no primeiro furgão, nós temos o seguinte, olha o que a questão informa. No primeiro furgão foram encontradas 10 caixas da mercadoria A, então 10A, e 12 caixas da mercadoria B.
Então, 10A mais 12B, cujo valor total de venda dessas mercadorias resultava em R$ 5.700. Então, 10A mais 12B é igual a 5.700. Da mesma forma, no segundo furgão, foram encontradas 20 caixas da mesma mercadoria A, então 20A, e 2 caixas da mesma mercadoria B, então mais 2B, cujo valor total de venda resultava em R$ 6.340. Vejam que nós temos duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, nós vamos resolver o sistema 10A mais 12B igual a 5.700 e 20A mais 2B igual a 6.340. Como nós sabemos, existem várias formas, de se resolver um sistema. Neste caso, seria interessante nós dividirmos toda a segunda equação por 2. Então, nós vamos fazer isso. Dividindo a segunda equação por 2. Então, a primeira eu não vou mexer, 10A mais 12B, que é igual a 5.700. E a segunda, dividindo por 2, 20A dividido por 2 é igual a 10A, mais 2B dividido por 2 é igual a B, que é igual a 6.340 dividido por 2 é igual a 3.170. Por que eu dividi por 2? Porque agora eu tenho 10A na primeira e 10A na segunda. Então, quando eu faço a subtração, a incógnita A vai desaparecer e nós poderemos calcular o valor de B. Então, subtraindo a segunda da primeira equação, (10A mais 12B da equação 1 menos 10A menos B da equação 2, isso é igual a 5.700 da equação 1 menos 3.170 da equação 2. 10A menos 10A eu elimino, 12B menos B é igual a 11B. 5.700 menos 3.170, isso é igual a 2.530. B é igual a 2.530 dividido por 11, e 2.530 dividido por 11 é igual a 230. E 230 é a letra A, R$ 230. Muito bem, pessoal. Continuando a resolução da prova da PMS 2018, vamos à próxima questão. Se somarmos 3 unidades ao dobro do número x, obteremos o mesmo resultado que alcançamos ao subtrair 2 unidades do triplo do mesmo número x. Dessa forma, o quádruplo do número x é igual a
Aqui, pessoal, nós temos o seguinte. Eu vou representar primeiramente, se somarmos 3 unidades ao dobro do número x, o que seria essa representação? Somar 3 unidades ao dobro do número x. Isso seria 2x, que é o dobro de x, mais 3 unidades. Somando 3 unidades ao dobro do número x. E agora nós vamos representar subtrair 2 unidades do triplo do mesmo número x. Então, subtrair 2 unidades do triplo do mesmo número x, eu tenho o triplo de x e vou subtrair 2 unidades. A questão informa que, se nós somarmos 3 unidades ao dobro do número x, que seria isso, obteremos o mesmo resultado que alcançamos ao subtrair 2 unidades do triplo do mesmo número x, que seria isso. Se nós obteremos o mesmo resultado, nós temos aqui uma igualdade. Eu posso dizer que 2x mais 3 é igual a 3x menos 2. Caímos agora em uma equação do primeiro grau. 2x, eu vou passar o 3x para o lado esquerdo, 3x fica negativo, que é igual a menos 2, e o 3 que estava do lado esquerdo, ele vai para o lado direito, menos 3. 2x menos 3x é igual a menos x. Menos 2 menos 3 é igual a menos 5. Eu posso multiplicar tudo por menos 1. Eu vou alterar o sinal, né? Vou inverter o sinal em ambos os lados. Então, eu tenho x igual a 5. Pronto, calculamos o valor de x. A questão ela pede não o valor de x, ela pede o quádruplo do número x. Então, calculando o quádruplo do número x, muito fácil, né? 4x, que é igual a 4 vezes 5, que é igual a 20. Resposta correta, letra A. Muito bem, pessoal, dando continuidade aqui à resolução da prova da PMS 2018, vamos à próxima questão. Sejam x e y dois números reais e que estão relacionados pela equação 3y menos 2, que é igual a x mais 15. Dessa forma, se x é igual a 10, então o valor de y será igual a... Nós temos aqui uma equação com duas incógnitas e que relaciona x e y. Se eu sei que x é igual a 10, fica fácil descobrir o valor de y, né? Então, a nossa equação 3y menos 2, que é igual a x mais 15. Assumindo que x é igual a 10, eu tenho 3y menos 2, que é igual a 10 mais 15.
no lugar do x, eu incluí o 10. Então, 3y. Esse menos 2 eu vou passar para o lado direito. 10 mais 15 mais 2. Eu poderia ter somado 10 mais 15, mas eu preferi somar tudo junto, tá? Então, 3y é igual a 10 mais 15 mais 2 é igual a 27. Daí, y é igual a 27 sobre 3. E 27 sobre 3 é igual a 9. Vejam que o valor de y, quando x é igual a 10, y é igual a 9. Então, a resposta correta é a letra C. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova da PMS 2018. Próxima questão. Das 8 horas da manhã até as 16 horas da tarde, o número médio de ligações de emergência diária para o número 190 pode ser representado pela equação y é igual a x mais 15, em que y é o número de chamadas e x é o horário da ligação, considerando somente a hora da ligação sem os minutos. Por exemplo, às 8 horas e 20 minutos da manhã, o número de ligações será dado por y, que é igual a 8, 8 horas mais 15, que é igual a 23. Nesse período, ficam disponíveis 2 viaturas policiais para atender as ligações, sendo que esse número de viaturas disponíveis é dobrado a partir do primeiro horário em que o número de chamadas ultrapassar o valor 28. Dessa forma, o número de viaturas disponíveis é dobrado somente a partir das... Muito bem, pessoal, nós temos aqui uma relação entre y e x, onde y representa o número de chamadas e x representa o horário da ligação. Então, o número de chamadas ele é sempre x mais 15. E a quantidade de viaturas disponíveis é igual a 2. Porém, esse número é dobrado a partir do primeiro horário em que o número de chamadas ultrapassar o valor 28. Dessa forma, o número de viaturas disponíveis é dobrado somente a partir das... Se eu quero saber quando que esse número de viaturas ele é dobrado, eu preciso saber, então, quando é que o número de chamadas ultrapassa o valor 28. Então, é muito simples, né? Eu preciso saber quando é que y é maior do que 28. Mas y nós sabemos que é x mais 15. Então, quando é que x mais y é maior do que 28? Eu tenho aqui uma inequação. Então, x é maior do que 28 menos 15. X maior que 28 menos 15 é igual a 13. Percebam que o número de chamadas ele ultrapassa o valor de 28 quando x é maior do que 13. Ou seja, a frota de viaturas ela dobrará a partir das 14 horas, que seria o próximo número inteiro, correto? Então, resposta correta, letra C, 14 horas.
Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova da PMS 2018, próxima questão. Conforme registros, o número médio de veículos que trafegam em uma determinada rodovia em determinados horários do dia é dado pela equação menos x ao quadrado mais 24x mais 25, que é igual a zero, em que x é o horário do registro, começando em 0 e terminando em 24 horas. Dessa forma, o horário do dia em que há o registro do maior número médio de carros trafegando nessa rodovia é... Muito bem, pessoal, a banca aqui, ela errou e errou feio. A questão fala que nós temos aqui uma relação entre o número médio de veículos que trafegam em uma determinada rodovia e o horário do dia. E essa relação é dada pela equação menos x ao quadrado mais 24x mais 25, que é igual a zero. O correto aqui seria o seguinte: no lugar da equação, a questão deveria ter informado uma função. A função f de x, que é igual a menos x ao quadrado mais 24x mais 25, onde eu vou representar o número médio de veículos, que seria o f de x, ou y, né, em função do horário do dia, que é representado por x. Então, fazendo um gráfico aqui rapidinho, nós temos x horário do dia e y número médio de veículos. Vejam que isso aqui, tudo isso que a questão falou, é a definição de uma função. O número médio de veículos está em função do horário do dia. Então, nós vamos assumir que a banca informou a função e nós vamos calcular o resultado da questão. Vejam que a banca pede o horário do dia em que há o registro do maior número médio de carros trafegando nessa rodovia. Analisando essa função, nós temos que é uma função do segundo grau, uma função quadrática, né? O gráfico é uma parábola. E, como o A é negativo, eu tenho menos x ao quadrado, eu tenho uma parábola côncava para baixo. O gráfico dessa função seria mais ou menos assim: uma parábola com a concavidade para baixo, porque o A é negativo. E vejam que a questão ela pede justamente o horário do dia em que há o registro do maior número médio de carros trafegando nessa rodovia. Então, eu preciso saber o valor de x neste exato ponto, que é chamado de vértice da parábola. Aqui eu tenho x do vértice e aqui eu tenho y do vértice. E existe uma formulinha bem simples
que é utilizada para o cálculo do x do vértice, que é a seguinte: o x do vértice ele pode ser calculado através da formulinha menos b sobre 2a, onde a e b são os coeficientes da função. Só recapitulando aqui, na nossa função nós temos coeficiente a é igual a menos 1, que seria o número aqui que está multiplicando x ao quadrado. Coeficiente b é igual a 24, que é o número que está multiplicando x. E o coeficiente c é igual a 25, que é o número que se encontra sozinho. Então, x do vértice é igual a menos, quem é b? b é 24, dividido por 2 vezes a é igual a menos 1. Então, x do vértice, menos 24 dividido por 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. E 24 dividido, e menos 24, aliás, dividido por menos 2, isso é igual a 12. Isto significa que o horário do dia em que há o registro do maior número médio de carros trafegando nessa rodovia é às 12 horas. X do vértice é igual a 12. Resposta correta, então, letra A. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova da PMS 2018. Próxima questão. 70 soldados se inscreveram em 3 cursos, em que cada curso é direcionado para uma área de atuação de suas funções. Primeira, combate a incêndios. Segunda, busca e salvamento. E terceira, atendimento pré-hospitalar. Cada soldado podia optar por se inscrever em um, em 2 ou nos 3 cursos disponibilizados. E todos os soldados se inscreveram em pelo menos um dos 3 cursos oferecidos. Da seguinte maneira: 59 soldados optaram por cursar combate a incêndio, 56 soldados optaram por cursar busca e salvamento, 33 soldados optaram por cursar atendimento pré-hospitalar, 50 soldados optaram por cursar combate a incêndio e busca e salvamento, 23 soldados optaram por cursar busca e salvamento e atendimento pré-hospitalar, 25 soldados optaram por cursar atendimento pré-hospitalar e combate a incêndio. E 20 soldados optaram por cursar as 3 áreas oferecidas. Dessa forma, o número de soldados que optaram por cursar somente uma das 3 áreas de atuação é igual a... Como vocês podem ver aqui, essa questão ela pode ser resolvida através do chamado diagrama de Venn, onde eu vou relacionar os 3 conjuntos, né? O primeiro é o conjunto dos soldados que optaram por cursar combate a incêndio. O segundo conjunto é o conjunto dos soldados que optaram por busca e salvamento. E o terceiro conjunto é o conjunto dos soldados que optaram por atendimento pré-hospitalar. Onde cada uma região dessa daqui
representa um subconjunto. Por exemplo, essa região, que eu vou chamar de X, representa o conjunto dos soldados que cursaram apenas o combate a incêndio. Essa região dos soldados que optaram apenas por salvamento. E essa dos soldados que optaram apenas por atendimento pré-hospitalar. W, K, e S. A do meio, eu não vou informar nenhuma letra aqui, porque a questão mesmo ela informa, olha só. 20 soldados optaram por cursar as 3 áreas oferecidas. Percebam que essa região representa a interseção dos 3 conjuntos, né? Essa região está nos 3 conjuntos. E como 20 soldados optaram por cursar as 3 áreas, eu já posso concluir que essa região possui 20 elementos. Então, esse aqui é o chamado diagrama de Venn. Percebam aqui que eu tenho várias informações sobre a quantidade de soldados em cada curso. Eu já utilizei a última informação, agora eu vou utilizar essa informação aqui, ó. 25 soldados optaram por cursar atendimento pré-hospitalar e combate a incêndio. Então, eu vou procurar aqui no nosso diagrama qual ou quais as regiões que representam os soldados que cursaram atendimento pré-hospitalar e combate a incêndio. Então, eu tenho aqui atendimento pré-hospitalar, é esse conjunto, e incêndio é esse. Então, a região que representa quem escolheu os dois são essas duas regiões aqui, né? K e 20. Então, eu posso concluir o seguinte: K mais 20 é igual a 25. Daí, K é igual a 25 menos 20. K é igual a 5. Agora nós vamos analisar esta informação. 23 soldados optaram por cursar busca e salvamento e atendimento pré-hospitalar. Então, busca e salvamento é esse conjunto e atendimento pré-hospitalar é esse. A região que representa quem optou por cursar os dois é essa região aqui, né, representada pelo 20 e pelo S. Então, S mais 20 é igual a 23. S é igual a 23 menos 20. S é igual a 3. Próxima informação. 50 soldados optaram por cursar combate a incêndio e busca e salvamento. Então, combate a incêndio e busca e salvamento. Então, essas duas regiões aqui, W mais 20, representam os soldados que optaram por incêndio e salvamento. Então, W mais 20 é igual a 50 soldados. Daí, W é igual a 50 menos 20. W é igual a 30. Já descobrimos o valor de K, o valor de S e o valor de W. Agora nós faremos o seguinte. Percebam que são 70 soldados
e que todos os soldados se inscreveram em pelo menos um dos 3 cursos. Daí, eu posso concluir que x mais y mais z mais w mais k mais s mais 20 é igual a 70 soldados. Repetindo aqui, x mais y mais z. W, nós calculamos, né? W é igual a 30. Mais K, nós vimos que é igual a 5. Mais S, que é igual a 3. Mais 20, que é igual a 70. X mais Y mais Z. Mais 30 mais 5 mais 3 mais 8 é igual a 58, que é igual a 70. X mais Y mais Z é igual a 70 menos 58. X mais Y mais Z é igual a 70 menos 58, é igual a 12. Agora vamos analisar o seguinte. O que seriam x, y e z? X representa os soldados que se inscreveram apenas no curso Combate a Incêndio. Y representa os soldados que se inscreveram apenas no curso Busca e Salvamento, e Z representa os soldados que se inscreveram apenas no curso Atendimento Pré-Hospitalar. E a questão pede o número de soldados que optaram por cursar somente uma das 3 áreas de atuação. Vejam que x mais y mais z representa o número de soldados que escolheu apenas um dos cursos. A questão nem quer saber o valor de x, nem y, nem z, ela só quer saber a soma. Então, a resposta correta, letra E, 12. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova da PMS 2018, próxima questão. Resolvendo-se a inequação do segundo grau, 2x² mais 13x menos 7 menor do que zero, no conjunto dos números reais R, obtém-se o conjunto solução S igual a... Muito bem, pessoal, a melhor forma de se analisar os sinais de uma inequação do segundo grau é estudando a função do segundo grau, correto? Então, nós vamos estudar a função f de x, que é igual a 2x² mais 13x menos 7. Percebam aqui, né? Nós temos uma função do segundo grau, onde a é igual a 2, b é igual a 13 e c é igual a menos 7. Como a é positivo, nós temos aqui que o gráfico dessa função é uma parábola côncava para cima, né? Percebam aqui que nós queremos saber quando é que 2x² mais 13x menos 7 é menor do que zero. Ou seja, nós queremos saber qual é esse intervalo aqui, que faz com que 2x² mais 13x menos 7 seja menor do que zero, esteja abaixo do eixo x. Logo, basta calcularmos as raízes dessa função.
E eu posso calcular as raízes de uma função do segundo grau através da fórmula de Bhaskara, onde eu tenho que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, delta é igual a b ao quadrado é 13, aliás, né, b é 13, 13 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 7. Delta é igual a 169, menos, aliás, menos vezes menos, vai ficar mais. 4 vezes 2 é igual a 8, e 8 vezes 7 é igual a 56. Daí, delta é igual a 169 mais 56, 225. Daí, x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo, b é igual a 13, então menos 13 mais ou menos raiz de delta, delta é igual a 225, sobre 2a, a igual a 2, então 2 vezes 2. Raiz de 225 é igual a 15, e 2 vezes 2 é igual a 4. Conclusão, x1 é menos 13 mais 15 dividido por 4. Menos 13 mais 15 é igual a 2 dividido por 4, que é, simplificando, é igual a meio, ou 1 sobre 2. E x2 é igual a menos 13 menos 15 dividido por 4. Menos 13 menos 15 é igual a menos 28 dividido por 4. E menos 28 dividido por 4 é igual a menos 7. Pronto. Encontrei as duas raízes da função f de x igual a 2x ao quadrado mais 13x menos 7. Percebam que o nosso gráfico aqui, ele está até errado, né? Eu tenho uma raiz positiva e uma raiz negativa. Então, nós podemos consertá-lo da seguinte forma. Agora sim, ó, eu tenho uma raiz que é positiva, mas é pequena, é meio. E a outra raiz que é o menos 7. Então, menos 7 e meio. Conclusão, nossa função será negativa quando x assumir um valor entre menos 7 e meio. Lembrando que não pode ser nem menos 7 nem meio, porque nesse caso nós teríamos a função igual a zero. Solução, são todos os x pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que x está entre menos 7 e meio. A resposta correta aqui, então, x entre menos 7 e meio. A resposta é a letra D. Muito bem, pessoal, dando continuidade à resolução da prova da PMS 2018. Próxima questão. O esboço de gráfico a seguir mostra a relação linear entre o custo Y em reais da produção de X coletes de segurança. Se forem gastos R$ 2.000 na produção de um lote de coletes, então, nesse lote, foram produzidos
Percebam que nós temos aqui uma relação, como informado, uma relação linear entre x e y, né? Nós temos uma função afim, uma função do primeiro grau, a função y igual a ax mais b. Nós sabemos que quando são produzidos 10 coletes, o custo da produção é igual a R$500. Quando são produzidos 30 coletes, o custo da produção passa a ser de R$1.000. Lembrando que eu não posso simplesmente dividir 500 por 10, né, que resultaria em R$50 por colete, porque eu tenho um custo fixo. Esse custo fixo ele é representado justamente pela letra B na função linear. Então, nosso objetivo é calcular o valor de x quando y é igual a 2.000. Existem várias formas aqui de se calcular. Uma delas seria observando que, quando eu aumento a quantidade de coletes em 20, eu tenho um acréscimo de R$500. Então, se eu vou ter de 1.000 para 2.000 um acréscimo de R$1.000, eu vou ter um acréscimo de 40 coletes, que seria 20 mais 20. Ou seja, 40 mais 30 é igual a 70 coletes. Agora nós vamos resolver do modo formal, porque nem todos os estudantes vão conseguir observar isso na hora da prova, né? Então é o seguinte, eu vou observar esses dois pontos, o ponto 10.500 e o ponto 30.000. Então, no ponto 10.500, a equação reduzida da nossa reta é y, que é igual a x mais b. Se eu sei que x é igual a 10 e y é igual a 500, eu tenho 500, que é igual a 10a mais b. E da mesma forma, no ponto 30.000, eu tenho y igual a x mais b, 1.000 é igual a 30a mais b. Chegamos então em um sistema de equações, o sistema de equações do primeiro grau. A primeira equação, 500, que é igual a 10a mais b, e a segunda, 1.000, que é igual a 30a mais b. Como eu tenho b, o b está sozinho na primeira e na segunda equação, eu vou subtrair a primeira da segunda equação. Então, 1.000 menos 500, que é igual a 30a mais b, menos 10a menos b. 30a mais b da segunda e menos 10a menos b da primeira. 1.000 menos 500 é igual a 500, que é igual a 30a menos 10a é igual a 20a. E b menos b é igual a zero. Daí, 20a igual a 500, a igual a 500 dividido por 20, a igual a 25. Agora que eu calculei o valor de A, eu consigo calcular o valor de B.
Para tanto, eu vou utilizar a equação 1. 500 é igual a 10A mais B. 500 é igual a 10 vezes 25 mais B. 10 vezes 25 é igual a 250. Daí, B é igual a 500 menos 250. Ou seja, B é igual a 250. Conclusão: a equação da nossa reta é dada por y que é igual a 25x mais 250. Pronto, já sei a equação da reta e quero saber então o valor de x quando y é igual a R$2.000. Então basta jogar na equação. R$2.000 que é igual a 25x mais 250. 25x é igual a 2.000 menos 250. 25x é igual a 2.000 menos 250 é igual a 1.750. X é igual a 1.750 dividido por 25. X é igual a 70 coletes, que é justamente o valor que nós calculamos no início. Resposta correta, letra A. Muito bem, pessoal. Dando continuidade à resolução da prova da PMS 2018, próxima questão. Considerando a palavra soldado, é correto afirmar que: letra A. É possível formar 360 anagramas dessa palavra que começam com a letra L. Letra B. É possível formar 720 anagramas dessa palavra que começam com a letra D. Letra C. É possível formar 5.040 anagramas dessa palavra no total. Letra D. É possível formar 24 anagramas dessa palavra que começam com a letra D e terminam com a letra O. E letra E, é possível formar 12 anagramas dessa palavra que terminam com as letras SOL nessa ordem. Nós não temos outra alternativa a não ser testar cada uma delas. Nós vamos começar calculando a quantidade de anagramas da palavra soldado que começam com a letra L. Só relembrando o que é anagrama, a quantidade de anagramas da palavra soldado seria a quantidade de palavras, entre aspas, que podem ser formadas com essas letras. Exemplo, eu posso inverter aqui, invertir a letra D com a letra O. Eu tenho um anagrama da palavra soldado. Então, na letra A quantidade de anagramas que começam pela letra L. Então, começam pela letra L. E depois eu tenho mais 6 letras. Então, eu vou embaralhar aqui 6 letras. Sendo que eu tenho o O, que se repete 2 vezes, e a letra D, que também se repete 2 vezes. A quantidade de anagramas ela é calculada da seguinte forma. O L, como ele vai ficar na primeira posição, eu vou considerar que eu tenho 6 letras nesse anagrama. Então, 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Por quê? Porque a letra O está se repetindo 2 vezes, vezes 2 fatorial, porque a letra D também está se repetindo 2 vezes.
Lembrando que se eu tivesse aqui 3 letras D, seria 3 fatorial e não 2 fatorial. Se fossem 4 letras D, 4 fatorial e assim vai. Então, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 fatorial é igual a 2. Então, 2 vezes 2. Eu posso cortar aqui 4 com 2 vezes 2. Então, o resultado seria 6 vezes 5, 30, vezes 3, 90, vezes 2, 180. Então, a quantidade de anagramas que começam com a letra L é igual a 180. Então, essa afirmação é falsa. Letra B. É possível formar 720 anagramas dessa palavra que começam pela letra D. Então, letra D e depois mais 6 letras. Se eu tenho 6 letras, 6 fatorial, dividido por... A letra O está se repetindo 2 vezes. E a letra D, aqui nessas 6 últimas posições, ela só aparece uma vez. Então, é só isso mesmo. 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 fatorial, que é igual a 2. Eu corto 2 com 2. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360. Então, a quantidade de anagramas que começam pela letra D é igual a 360. Então, a letra B essa afirmação é falsa. Letra C. É possível formar 5.040 anagramas dessa palavra no total. Então, no total, eu tenho 7 posições. Eu tenho 7 posições, então é 7 fatorial, dividido por 2 fatorial, porque eu tenho 2 letras D, e mais 2 fatorial, porque eu tenho 2 letras O. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é igual a 2, então 2 vezes 2 é igual a 4. E 7 vezes 5, aqui eu posso cortar, né, o 4 com o 4. Então, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 3 vezes 2 é igual a 1.260 anagramas. Então, a letra C, que informa que seriam 5.040, essa afirmação está incorreta, essa afirmação é falsa. Letra D. É possível formar 24 anagramas dessa palavra que começam com a letra D e terminam com O. Então, a letra D. Depois eu tenho mais 5 letras e, por último, a letra O. Percebam que eu vou embaralhar aqui as 5 letras. Então, seria 5 fatorial. Só que agora eu não tenho nenhuma repetição. As letras D e O, elas foram fixadas, uma no início e outra no final. Então, aqui eu só tenho uma de cada.
Então, a quantidade de anagramas é justamente 5 fatorial, e 5 fatorial é igual a 120. Como a letra D informa que é possível formar 24 anagramas nessas condições, letra D é falsa. E letra E, é possível formar 12 anagramas dessa palavra que terminam com as letras SOL. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 letras, depois SOL nessa ordem. Percebam que nós vamos embaralhar aqui apenas 4 letras. Então, é 4 fatorial. O O, eu tenho um O aqui, então só um O entre as 4 posições, porém eu tenho 2 letras D. Então, por isso, 4 fatorial dividido por 2 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 2 fatorial é igual a 2. Eu corto 2 com 2. 4 vezes 3 é igual a 12 anagramas. Que é justamente o que afirma a letra E. É possível formar 12 anagramas dessa palavra que terminam com as letras SOL, nessa ordem. Resposta correta, letra E. Muito bem, pessoal. Continuando a resolução da prova da PMS 2018. Próxima questão. Considere as duas matrizes abaixo. A matriz A, 2 por 2, cujos elementos são 1, 8, 1, 2, e a matriz B, também 2 por 2, cujos elementos são 8, 2, 1, 2. Sendo C uma nova matriz tal que C é igual a 3B menos 2A, então a soma dos elementos da matriz C é igual a... Muito bem, pessoal, nós temos aqui duas matrizes. Os elementos aqui eu considero esse como o elemento A11, porque ele está na linha 1 e na coluna 1. Esse é o elemento A12, porque ele está na linha 1 e na coluna 2. Elemento A21, linha 2, coluna 1. E elemento 22, linha 2, coluna 2. Da mesma forma, na matriz B. Essa matriz C, que será criada, ela vai relacionar cada um dos elementos correspondentes. Por exemplo, para eu achar o elemento C11, eu faço 3 vezes o elemento B11 da matriz B, menos 2 vezes o elemento A11 da matriz A. O elemento C11, ele é igual a 3 vezes o elemento B11 menos 2 vezes o elemento A11. Então, 3 vezes o elemento B11 é o 8, linha 1, coluna 1, menos 2 vezes o elemento A11, que é o 1, que está na linha 1, coluna 1. 3 vezes 8 é igual a 24, menos 2 vezes 1, que é igual a 2. 24 menos 2 é igual a 22. Calculando agora o elemento C12, linha 1, coluna 2. 3 vezes B12 menos 2 vezes A12. Então, 3 vezes elemento B12 é o elemento que está na matriz B, linha 1, coluna 2.
Então, é o elemento 2. Menos 2 vezes o elemento A12. Matriz A, linha 1, coluna 2, 8. 3 vezes 2 é igual a 6, menos 2 vezes 8, que é igual a 16. 6 menos 16 é igual a menos 10. Agora, nós vamos calcular o elemento C21. 3 vezes B21 menos 2 vezes A21, que é igual elemento B21, matriz B, linha 2, coluna 1. Então, é o número 1. 3 vezes 1 menos 2 vezes A21, matriz 1, linha 2, coluna 1. Também é o elemento 1. 3 vezes 1 é 3, menos 2 vezes 1 é 2. 3 menos 2 é igual a 1. Agora o elemento C22. 3 vezes B22 menos 2 vezes A22, que é igual elemento B22, matriz B, linha 2, coluna 2, é o elemento 2. Então, 3 vezes 2, menos 2 vezes o elemento A22, matriz A, linha 2, coluna 2. 3 vezes 2 é igual a 6, menos 2 vezes 2 é igual a 4. 6 menos 4, que é igual a 2. Embora não haja necessidade, eu vou representar aqui para facilitar a compreensão essa matriz C. Então, a matriz C, elemento 1, 1 é o elemento 22, o elemento 1, 2 é o menos 10, o elemento 2, 1 é o 1 e o elemento 2, 2 é o 2. Essa é a nossa matriz. 22, menos 10, 1 e 2. E a questão, percebam que ela pede a soma dos elementos da matriz. Então, calculando a soma, 22 menos 10 mais 1 mais 2. 22 menos 10 mais 1 mais 2 é igual a 15. 15 é a resposta da letra C. Muito bem, pessoal. Continuando a resolução da prova da PMS 2018, próxima questão. Considere as duas matrizes A e B a seguir. Temos aqui duas matrizes, matriz A e matriz B. A matriz A é uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. E a matriz B é uma matriz 3 por 1, 3 linhas e 1 coluna. Cada linha da matriz A indica a pontuação obtida em cada tentativa em uma prova de tiro ao alvo por um competidor. Assim, a primeira linha indica as pontuações do competidor X, pontuações 50, 30 e 40. A segunda linha indica as pontuações do competidor Y, pontuações 30, 40 e 50. E a terceira linha indica as pontuações do competidor Z, 60, 50 e 30. Obtendo-se uma matriz C que é igual a A vezes B, na matriz C aparece a nota de desempenho final de cada um dos três competidores X, Y e Z, respectivamente,
na primeira, na segunda e na terceira linha. Dessa forma, é correto afirmar que... Muito bem, pessoal. A nota de desempenho final, como nós podemos ver aqui, ela é calculada pelo produto A vezes B, né? A matriz C é igual a vezes B. Lembrando o seguinte, nós temos aqui uma matriz 3 por 3 e uma matriz 3 por 1. Nós podemos multiplicar A vezes B porque o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. E quando eu multiplico A vezes B, eu tenho uma matriz C, que será de 3 linhas e uma coluna. Será uma matriz 3 por 1. Da mesma forma que a matriz B, onde a primeira linha representará a nota de desempenho final do candidato X, a segunda linha, a nota de desempenho final do candidato Y, e a terceira linha, a nota de desempenho final do candidato Z. Lembrando que quando eu multiplico matrizes, o elemento C11 será calculado da seguinte forma: 50 vezes 1 mais 30 vezes 2 mais 40 vezes 3. Já o elemento C21 será calculado através do produto 30 vezes 1 mais 40 vezes 2 mais 50 vezes 3. E o elemento C31, 60 vezes 1 mais 50 vezes 2 mais 30 vezes 3. Como vocês podem perceber, é como se a terceira jogada tivesse um peso maior que as outras, né? A primeira jogada tem peso 1, a segunda jogada tem peso 2 e a terceira jogada tem peso 3. Competidor X. A nota dele será representada pelo elemento C11. Então, 50 vezes 1 mais 30 vezes 2 mais 40 vezes 3. 50 vezes 1 é 50, mais 30 vezes 2 é 60, mais 40 vezes 3, 120. 50 mais 60 mais 120 é igual a 230. Competidor Y. A nota dele é representada pelo elemento C21. 30 vezes 1 mais 40 vezes 2 mais 50 vezes 3. 30 vezes 1 é 30, mais 40 vezes 2 é 80, mais 50 vezes 3, 150. 30 mais 80 mais 150 é igual a 260. Agora a nota final do competidor Z. Na matriz C seria o elemento C31. 60 vezes 1 mais 50 vezes 2 mais 30 vezes 3. 60 vezes 1, 60, mais 50 vezes 2, 100, mais 30 vezes 3, 90. 60 mais 100 mais 90 é igual a 250. Então, o que a questão pede? Desta forma, é correto afirmar que, letra A, o competidor X obteve a menor nota de desempenho final igual a 250. O X
até obteve a menor nota, porém não foi igual a 250. Letra B, o competidor Y obteve a maior nota de desempenho final, igual a 260. Realmente o Y obteve a maior nota e nota igual a 260. Letra C, o competidor Z obteve a menor nota de desempenho final. Errado. A menor nota foi do X. Os competidores X e Y obtiveram a mesma nota. Errado. Os competidores X e Y obtiveram a mesma nota. Errado. Então, a resposta correta é a letra B. O competidor Y obteve a maior nota de desempenho final, igual a 260. Muito bem, pessoal. Continuando a resolução da prova da PMS 2018, próxima questão. Para saber o custo total em reais na produção de X uniformes para um grupo de soldados, primeiramente, substituiu-se cada elemento X da matriz a seguir pela quantidade de uniformes que se quer produzir e calcula-se o determinante dessa matriz, obtendo-se assim o custo total na produção destes X uniformes igual ao valor do determinante. Dessa forma, para se produzir 70 uniformes para um grupo de soldados, o custo total nessa produção será de... Temos aqui um determinante, né? Determinante de uma matriz 3 por 3. A ideia aqui é a seguinte: nós temos uma função que relaciona a quantidade de uniformes X com o determinante desta matriz, onde o determinante é igual ao custo total de produção. Então, no nosso caso, 70 uniformes, o custo de produção de 70 uniformes é igual ao determinante dessa matriz quando eu substituo x por 70. Então, o custo de produção de 70 uniformes seria o determinante da matriz 70, 1, 0, 0, menos 70, 100, 0, menos 1 e 1. Nós vamos fazer o seguinte: trata-se de uma matriz 3 por 3, então tem uma regrinha aí bem conhecida que será utilizada para o cálculo do determinante, que é a seguinte: eu replico a primeira e a segunda coluna do meu lado direito aqui, então x00 está aqui, e 1 menos x e menos 1 está aqui. Neste caso, eu preferi calcular o determinante com x para depois substituir x por 70, mas quem quiser fazer já substituindo 70 no lugar do x também pode, tá? E lembrando aqui da nossa regrinha, agora que eu repliquei as colunas, eu tenho várias diagonais, né? Eu vou fazer o produto dessas diagonais, acrescentando o sinal negativo, e o produto dessas diagonais com o sinal positivo. Da seguinte forma: determinante é igual, primeiro os positivos aqui, x menos x e 1. Então, x vezes menos x vezes 1, mais 1, 100 e 0. 1 vezes 100 vezes 0, mais 0, 0 e menos 1. 0 vezes 0 vezes menos 1. Agora a parte negativa. Menos 0, menos x e 0. Então é menos, né? 0
vezes menos x vezes 0 menos aqui, menos 1, 100 e x. Menos 1, 100 e x. Menos 1, 0, 1. 1, 0, 1. Determinante é igual x vezes menos x vezes 1 é igual a menos x ao quadrado. 1 vezes 100 vezes 0 é 0. Aqui também vai dar 0. Aqui também. Menos vezes menos é mais. 1 vezes 100 vezes x é mais 100x. E aqui também é igual a 0. Então, o determinante é igual a menos x ao quadrado mais 100x, que é a função, na verdade nós temos aqui uma função do segundo grau escondida, né? Quando eu calculo o determinante, independente do valor de x, eu vou sempre chegar nessa relação. Substituindo para x igual a 70, aliás, né, o custo, agora nós vamos calcular o custo para a produção de 70 uniformes. O determinante será igual a menos 70 ao quadrado mais 100 vezes 70. Lembrando aqui, pessoal, que isso aqui causa muitas dúvidas entre os estudantes. É menos e 70 ao quadrado. Então, é menos. Quanto é 70 ao quadrado? 70 ao quadrado é 4.900. Então, é menos 4.900. Porque não é o menos que está elevado ao quadrado, é apenas o 70. Mais 100 vezes 70 é igual a 7.000. Determinante é igual 7.000 menos 4.900 é igual a 2.100. Então, o custo para se produzir 70 uniformes, o custo é de R$ 2.100, letra E. Muito bem, pessoal. Continuando a resolução da prova da PMS 2018, próxima questão. Sobre uma mesa estão dois recipientes. O primeiro tem o formato de um cubo, tal que cada aresta desse cubo mede x centímetros. O segundo tem o formato de um paralelepípedo reto, cujas dimensões são 5 centímetros, 25 e 125 centímetros. Sabendo que os dois recipientes possuem o mesmo volume, então a medida da aresta x do cubo é igual a... Então, para relembrar, nós temos aqui um cubo. Lembrando que um cubo é um sólido geométrico composto por 6 faces quadradas iguais. Cada uma aresta possui a mesma medida. E aqui nós temos um paralelepípedo reto. É um sólido geométrico que também possui 6 faces, porém faces diferentes. E neste caso específico aqui, ele é reto porque o ângulo entre as faces é sempre igual a 90 graus. Este cubo, a questão informa que as arestas medem x centímetros. Então, cada uma aresta possui medida igual a x.
Já o paralelepípedo, ele possui dimensões 5, 25 e 125 centímetros. Lembrando, pessoal, que está fora de escala, porque seria bastante complicado aqui, que eu teria que representar uma aresta 25 vezes maior do que a outra, né? 5 e 125. Então, eu vou considerar que essa aresta mede 125, essa 25 e essa 5. Então, 5 centímetros, 25 centímetros e 125 centímetros. Informação bastante importante aqui é que a questão fala que os dois recipientes possuem o mesmo volume. Se eles possuem o mesmo volume, eu posso igualar, né? Então, qual é o volume do cubo? O volume do cubo é igual a x ao cubo. Já o volume do paralelepípedo reto é o produto das três dimensões. Então, seria 5 vezes 25 vezes 125. Como eles possuem o mesmo volume, eu posso concluir que x ao cubo é igual a 5 vezes 25 vezes 125. Neste caso, pessoal, é o seguinte. Eu poderia muito bem multiplicar 5 vezes 25 vezes 125. Porém, depois eu teria que tirar a raiz cúbica disso tudo. Só que na prova, ninguém tem acesso à calculadora, né? Então, ficaria mais complicado. Uma dica que eu dou seria a seguinte. X ao cubo, que é igual. Eu tenho aqui, ó, 5, 25 e 125. Se eu dividir o 125 por 5, isso seria igual a 25. Então, 5 vezes 25, 125 dividido por 5 é igual a 5, então eu vou trocar aqui, no lugar de 125, eu vou escrever 5 vezes 25. Repetindo, x ao cubo, 5 vezes 5 é igual a 25, e repetindo os outros dois, x ao cubo. Percebam que nós temos aqui 25 ao cubo. Se x ao cubo é igual a 25 ao cubo, é lógico que x é igual a 25. Quem achou complicado mexer com fatoração, com números primos, quem não conseguiu observar isso daqui, pode fazer da seguinte forma, do jeito mais difícil. X ao cubo é igual 5 vezes 25 vezes 125 é igual a 15.625. Daí, x é igual à raiz cúbica de 15.625. Lógico que nós já calculamos, nós já sabemos que é igual a 25. Então, a resposta correta aqui, x é igual a 25 centímetros, né? Resposta correta, letra C. Muito bem, pessoal, continuando a resolução da prova da PMS 2018, vamos à próxima questão. Em uma loja especializada em vestuário e calçados para militares, estão sendo anunciados 3 tipos de compra. Na compra de 2 coturnos, 1 farda e 3 caps, o cliente irá pagar R$ 770. Na compra de 1 coturno, 2 fardas e 3 caps, o cliente irá pagar R$ 850. Na compra de 1 coturno, 3 fardas e 2 caps, o cliente irá pagar R$ 840. Independentemente se o cliente vai aceitar ou não uma dessas ofertas,
Os preços de cada item citado são fixos e não mudam, mesmo que o cliente faça outra escolha nas quantidades de cada item. Dessa forma, caso um cliente queira comprar somente um coturno, uma farda e um cap, ele irá pagar por essa compra a quantia de... Aqui é o seguinte, pessoal, a melhor dica é sempre nomear, achar as nossas incógnitas, né? Então, X é o preço de um coturno. Eu vou chamar de Y o preço de uma farda. E de Z o preço de um cap. E nós temos aqui 3 situações. 2 coturnos, uma farda e 3 caps é igual a R$ 770. Então, 2x mais y mais 3z é igual a 770. Segunda situação, um coturno, 2 fardas e 3 caps. Então, um coturno é x mais 2 fardas, 2y, mais 3 caps, 3z, que é igual a 850. Terceira situação, um coturno, 3 fardas e 2 caps. Isso é igual a R$ 840. Então, nós temos aqui 3 equações. A equação 1, a equação 2 e a equação 3. Trata-se de um sisteminha, né, de equações com 3 equações e 3 incógnitas. O nosso desafio, então, será resolver esse sistema. E a ideia aqui é manipular as equações de forma que nós possamos encontrar os valores de x, y e z. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer a equação 2 menos a equação 3. Quando eu faço isso, eu tenho equação 2 é x mais 2y mais 3z menos a equação 3. A equação 3, então, fica menos x menos 3y menos 2z, que é igual a 850 menos 840. Por que que eu fiz isso? Porque quando eu faço essa subtração, o x com o menos x, eles se anulam, né? Então, vai sobrar 2y menos 3y e 3z menos 2z. Então, 3z menos 2z é igual a z, e 2y menos 3y é igual a menos y, que é igual a 850 menos 840, que é igual a 10. Então, eu achei uma relação entre z e y. Agora, eu vou fazer o seguinte. Equação 1 menos 2 vezes a equação 3. Equação 1, qual é a equação 1? É 2x mais y mais 3z menos 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 3y, 6y, menos 2 vezes 2z, que é 4z, que é igual a 770 menos 2 vezes
840. 2 vezes 840 é igual a 1.680. 2x com 2x, mais uma vez, o x vai se anular. Nós teremos y menos 6y, que é igual a menos 5y. E 3z menos 4z, que é igual a menos z. Isso é igual a 770 menos 1.680, isso é igual a 910, negativo, né? Olha que interessante. Agora eu reduzi o nosso sistema que antes possuía 3 incógnitas, agora só possui 2. Agora eu tenho um novo sistema, aliás, que possui 2 equações e 2 incógnitas, que é muito mais simples de ser resolvido, né? Eu posso fazer o seguinte, eu vou somar agora essas duas equações, somando as equações somando as novas equações, eu tenho z menos y menos 5y menos z, z menos y, menos 5y menos z, que é igual a 10 menos 910. Z menos z, 0. Menos y com menos 5y é igual a menos 6y. 10 menos 910 é igual a menos 900. Daí, eu posso inverter o sinal. 6y é igual a 900. Y é igual a 900 dividido por 6, que é igual a 150. Então, nós descobrimos o valor de y. Agora, nós vamos calcular z. Eu vou utilizar essa equaçãozinha aqui mais simples, que é z menos y igual a 10. Z menos y igual a 10. Y é 150, então z menos 150 igual a 10. Z é igual a 10 mais 150, z é igual a 160. Calculamos y, calculamos z. Agora nós vamos calcular x. Eu posso utilizar qualquer uma das 3 equações iniciais, né? Eu vou utilizar aqui, por exemplo, a equação 1. Então, 2x mais y mais 3z, que é igual a 770. 2x mais y é 150, mais 3 vezes z, que é 160, que é igual a 770. 2x mais 150 mais 3 vezes 160 é igual a 480, que é igual a 770. 2x é igual a 150 mais 480, isso é igual a 630. Que é mais, né? Que é igual a 770. Daí, 2x é igual a 770 menos 630. Essa questão é um pouquinho grande, né? Toda questão que envolve sistema com 3 equações e 3 incógnitas, normalmente dá muita conta. Então, 2x é igual a 770 menos 630, isso é igual a 140. X é igual a 140 dividido por 2, x é igual a 70. Descobrimos, então,
os valores de x, y e z. Calculando a soma, que é o que pede, né? A questão pede o seguinte, ó. Dessa forma, caso o cliente queira comprar somente um coturno, uma farda e um cap, então o preço de um coturno é x, x é igual a 70, mais uma farda é y, y é igual a 150, mais um cap, que é z, que é igual a 160. 70 mais 150 mais 160, isso é igual a 380. R$ 380, que é justamente a letra A.